Fala galera, beleza? Meu nome é Renan Fará, eu sou advogado e eu vou comentar com vocês hoje a decisão polêmica do habeas corpus que deu salvo-conduto para os policiais militares alterarem a cena do crime, né? E se você gosta desse tema de direito militar, por favor se inscreva no canal, dá um like no vídeo, compartilha e comenta pra gente saber o seu feedback, beleza? Continua com a gente. O habeas corpus da Justiça Militar de São Paulo proibiu que oficiais da PM sejam punidos por mexer na cena do crime em que policiais estejam envolvidos. Essa decisão recebeu críticas de promotores de justiça e também delegados. A decisão é liminar e atinge todos os 4.500 oficiais da PM paulista. Eles ficam liberados de cumprir a resolução de 2015 do governo de São Paulo, que determina que sejam preservadas as cenas de ocorrências policiais até a chegada do delegado. O juiz Ronaldo João Rotti concluiu que a resolução é inconstitucional por se tratar de matéria exclusiva da União e ilegal porque afasta a atuação dos oficiais do dever de polícia judiciária militar assegurado pela Constituição. O juiz atendeu a um pedido. Inicialmente quero dizer que eu utilizei aí as imagens do jornal Hoje, que recebi pelo Instagram, então está disponível na internet. Bom, diz aí, né, os oficiais da PM estão liberados de cumprirem a resolução de 2015, né, resolução estadual da Secretaria de Segurança Pública. Ok. O habeas corpus foi impetrado pelo advogado Azor Lopes da Silva Júnior. É importante ressaltar o nome do advogado que conseguiu isso. E teve a sorte de cair na primeira auditoria, né, que o juiz Ronaldo João Rotti não teve nenhum receio, nenhuma papas na língua, né, para julgar esse caso, né? O HC está no número 080006, dígito 62, 2020, 9260010. Esse habeas corpus é um salvo-conduto para que os policiais e os oficiais não sejam punidos por pegarem objetos da cena do crime. Parece que eles estão alterando a cena do crime, não parece? Na verdade, eles são os que devem investigar. E é por isso que eles vão muitas vezes recolher esse material, porque o material faz parte do corpo de delito, certo? Então eles têm, aliás, é o corpo de delito e que tem que ficar sob custódia daquele que vai investigar, correto? E os promotores de justiça e delegados não gostaram disso. Bom, o promotor de justiça Felipe Zilberman, que dá a entrevista logo após, e a doutora delegada Raquel Kobashi Galinatti, vamos ver o que eles têm para falar a respeito disso? A alteração da cena do crime, a apreensão de cápsulas, armas, objetos relacionados à prática da infração penal, por pessoas que não poderiam realizar essa função, prejudicam a apuração do fato, o esclarecimento da verdade. A Polícia Militar, ela não pode investigar casos em que muitas vezes ela figure como possível suspeito na situação. O ouvidor da polícia que funciona... Bom, doutor promotor, saiba que a promotoria participa do IPM, tá? Do Inquérito Policial Militar, que vai ser relatado pelo delegado de Polícia Judiciária Militar, né? E que vai então para a promotoria e que vai oferecer a denúncia ou não. Então, como assim para ele causa estranheza? Então, para ele, não poderia ser dessa forma? Deveria então seguir a resolução? A gente vai chegar na questão da legalidade daqui a pouco. Doutora Raquel Kobashi, bom, a senhora está aí defendendo sua classe de delegados. Eu acho que a Polícia Civil deveria estar mais preocupada em resolver os processos que ela já tem, né? Hoje a gente tem uma taxa de resolução de casos de homicídio que não chega a 8%. Ou seja, as pessoas não sabem. Em 92% dos homicídios que acontecem, fica sem alguém para responder um processo. Isso sem contar depois os que são absolvidos, né? Então, é absurdo. Nós temos um dos piores, aliás, nós temos o pior índice de resolução de casos criminais do mundo. E eles estão preocupados em investigar os casos da Polícia Militar, né? E
Pelo contrário, aí falando sobre a apuração dos crimes da Polícia Militar, né, os que são feitos por IPM, são um dos maiores de resolução, né? Todos os casos, a maioria dos casos que são investigados pela própria Polícia Militar, investigando a sua própria corporação, a grande maioria deles são resolvidos, são esclarecidos, são elucidados. Então a gente tem aí como se fosse, quem é você para falar da minha atuação como investigador, entende? Então, isso já é uma questão. Indo um pouco mais adiante, citaram muito a Constituição Federal, o artigo 144, parágrafo 4º, que diz as funções da Polícia Civil, do delegado civil. Vamos ler esse artigo, o que ele diz? Porque as pessoas estão lendo só uma partezinha dele, né? Então, o que a Polícia Civil faz? As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções da Polícia Judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Será que as pessoas não leem inteiro? Porque está escrito aqui, exceto as militares. Então ele não vai apurar infração penal militar. Não é da competência do delegado. Se ele fizer isso, ele está usurpando a função. Ele está indo além. E digo mais, se o policial militar, em um caso aí de... Na verdade, o que está trazendo à baila é a questão do conflito armado entre policial, militar e o civil, né? E aí acontece o homicídio. Nesses casos, em que o policial militar ele tem que ser investigado, somente a polícia militar que pode investigar. Somente a polícia militar. E o que diz, então, quem são as infrações penais militares? Isso vai estar escrito no artigo 9º do Código Penal Militar. Especificamente nesse caso de homicídio, né, contra o civil, vai estar aqui no artigo 9º, inciso 2º, a linha C, que eu vou ler para os senhores. Consideram-se crimes militares em tempos de paz, inciso 2, os crimes previstos nesse código e os previstos na legislação penal, quando praticados. A linha C, por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do local sujeito da administração militar, contra militar da reserva, ou reformado ou civil. Então, quando militar na ativa pratica um crime contra um civil, é um crime militar, que deverá ser apurado pela polícia militar. E o que não se confunde com quem vai julgar, tá? Ele continua sendo um crime militar que deverá ser apurado, investigado pela polícia militar, e no momento do julgamento, aí manda para o tribunal do júri, que é outra ressalva que está na Constituição Federal. O tribunal do júri vai julgar os casos de crimes dolosos contra a vida, certo? Então a Justiça Militar só não vai julgar os casos militares quando for crime doloso contra a vida. Julgar continua sendo um crime militar, tá? É muito diferente uma coisa da outra. E aí vem uma resolução da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, de 2015, que fala assim, não, quem apura tem que ser a Polícia Civil. Resolução, Lei Federal, Constituição Federal. Quem é você, resoluçãozinha, para falar da Lei Federal e da Constituição Federal, não é mesmo? Quem é você? Então, quando que isso aqui revogou as leis superiores? Quando que essas leis, quando que o Código Penal Militar de 1969 foi revogado, que a gente não está sabendo? Por que nós não fomos informados disso? Por que a Constituição Federal teve esse artigo revogado, artigo 144, parágrafo 4º, a última parte, e a gente não ficou sabendo, não é mesmo? Poxa, eles trazem isso, e o pior de tudo é que essa matéria fez de uma forma como se houvesse um corporativismo na instituição. Como se o policial militar ele quer que venha para cá porque ele vai ser protegido. Centenas de policiais anualmente são expulsos da corporação por mau comportamento. O Romão Gomes, que é o presídio de policiais militares, está cheio de policiais que cometeram infrações. O que não existe é um corporativismo. A justiça militar é implacável com o policial acusado de crime, né, que cometeu um crime. Nós, advogados, eu sou advogado criminalista e militar, sei muito bem quão difícil é
uma atuação, uma defesa de um policial quando chega lá, e quão melhor, quão mais fácil é na justiça comum, né? Então, é feio. O sentimento que a gente tem é esse. Essa matéria foi feita de forma midiática, explodiu de forma como se fosse com os valores totalmente deturpados, tá? E as pessoas, tá? E me surpreende aqui o promotor, né, ter falado o que falou, a delegada dá para entender porque ela defende a instituição dela, buscando aí uma gama maior de trabalhos para se fazer, mas como eu disse, é preferível que se dediquem mais às atividades que já tem, que já é muito, e entendemos a falta de material humano, a falta de estrutura, a falta de valores, verba para tudo isso, mas cada um julgando aquilo que está na sua competência. Perfeito? Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, eu peço que se inscrevam no canal, dá um like, dá um gostei no vídeo, né? Se inscrevam, comentem, compartilhem e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.